E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou trazer alguns testes bem interessantes aqui. Placas de vídeo, mais uma vez, tem caído muito o preço. Agora o dólar bateu mais de 5 e pouco, 5,50 de novo nesses dias. Mas as coisas ainda estão bem perto do que estava aí há 6 meses atrás. Uma 1650 custava mais de R$2.000, cara. Hoje está 1.200, 1.300, né? Deu uma subidinha novamente. Bom, eu tenho aqui então a 1650, que é a segunda placa de vídeo mais usada do mundo, segundo os dados da Steam. Eu tenho a 1050 Ti, que é a terceira placa mais usada do mundo, segundo os dados da Steam. Lucas, qual que é a primeira? É a 1060. Eu trouxe o vídeo aqui no canal esses dias comparando 1060 contra RX 580, tá aparecendo aqui no canto, quem quiser assistir. E recentemente a AMD lançou a 6500 XT, que pretende ser uma concorrente para essas duas placas, ao mesmo tempo que meio que substitui a RX 570, que era muito popular, e sim, ela é mais rápida que a RX 570, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser justamente um comparativo entre essas três placas, 1650, 1050 Ti, 6500 XT, que hoje aparecem relativamente próximas ali entre os 1000 a 1500, então a gente tem essas três placas além da RX 6400, que nesse momento eu não tenho aqui para trazer os testes para vocês. Deixa eu deixar todos aparecendo aqui, né? No vídeo passado eu trouxe os testes da 6500 XT focados no PCI Express 3.0 versus 4.0, se quiser assistir está aparecendo aqui. Lá eu explico todas as limitações que essa placa tem, eu não vou ficar repetindo tudo isso novamente no vídeo para evitar que fique muito repetitivo, tá bom? Vamos começar direto com os nossos testes e os testes lado a lado, né? No caso aqui não teremos os testes em gráficos. Vamos começar em Battlefield 2042, pessoal. É um jogo que as pessoas têm hateado, não gostam muito, mas comecei a trazer desde o começo do ano. No ano que vem eu renovo a minha bateria de testes. 6500 XT no PCI 3.0 fazendo 51 de média, 39 de mínima, com os gráficos no mínimo. Joguei os gráficos lá embaixo, tá? Diferente do preset do vídeo passado que eu ficava mais no médio, agora a gente vai deixar os gráficos os mais simples possíveis. No 4.0 ela fez 68, 1050 Ti fez 48 de média e 1650 fez 64. Então observe que nesse caso, cara, a 1050 Ti ela fica mais ou menos próxima do desempenho que uma 6500 XT faz um 3.0, cara, e essa limitação é crítica. Cara, a 1050 Ti é uma placa de 2016, antigaça, que foi relançada na época da mineração, porque estava faltando chip, né, por ser uma geração mais antiga, enfim. Então você vê que no 3.0 perde bastante e a 1650 se sai bem, né, no 3.0. Agora, quando a gente põe 4.0 a 6500 XT, realmente dá uma brilhada ali, né, cara? Ela fica bem ali no seu nível de desempenho, tá bom? Cyberpunk 2077 com os gráficos no mínimo, texturas no mínimo. Observe que eu estou focando com os gráficos mais simples possível, porque são placas, como eu disse, bem populares. Então quem tem essas placas e está jogando esse tipo de jogo, estavam rodando com os gráficos mais simples possíveis. Eu posso colocar gráficos melhores, dependendo do cenário. Inclusive, no vídeo passado, como eu disse, testei gráficos no médio, teve jogos que eu testei gráficos até mesmo no alto, tá? Então, 6500 XT fez 52 quadros no 3.0, 65 no 4.0, 1050 Ti fez 31, aí ela já foi lá para baixo, tá? 1650 fez 52. Então você vê que a 1650 ela foi meio que uma substituta da 1050 Ti. São duas placas que não tem conector de alimentação. Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó. 6500 XT, 1050 Ti e 1650. As duas não têm conector de alimentação. Então a 1650 é uma placa bem melhor, uma placa Turing, né, que fez um upgrade considerável em relação a uma placa Pascal, né, ali de 2016, fez bem isso, embora eu nunca gostei muito dela pela relação de preço que ela tem, e tem inclusive esse preço próximo do que tinha até hoje, né? Então a gente vê que 1050 Ti está lá embaixo, 1650 ficou relativamente bem, próximo do que performa uma 6500 XT, só que no 4.0 a 6500 XT brilha, ela vai lá para cima, tá? God of War, recente, lançado em 2022, pessoal. 6500 XT, preset mínimo, tá? Mínimo possível, para fazer o máximo de frames possíveis aqui.
6500 XT, 74 quadros no 3.0, 78 no 4.0, tá? Você vê que com gráficos mais leves ela não dá tanta diferença do 3 para o 4 em alguns jogos. Você vê que no Battlefield deu, no God of War nem tanto. Nós temos aqui a 1050 Ti fazendo 37, você vê que dá para rodar travando nos 30, né? Mas está meio complicado para ela. 1650 fez 51, cara, olha só que bizarro isso daqui, cara. 6500 XT mesmo no 3.0 está sendo bem mais rápida que a 1650, que tem X16 e todas essas coisas, todas as placas com 4 GB de VRAM. Isso é interessante, cara, porque o preço das placas normalmente está bem parecido, tá? Flight Simulator, um jogo pesado, no mínimo, para a gente fazer o máximo de quadros possíveis. 6500 XT, 64 quadros de média no 3.0. No 4.0 ela fez 67, tá? Aumentou um pouquinho a mínima também, ok? 1050 Ti, 39, lá embaixo. Você vê que é um outro jogo que ela fica próxima da 6500 XT. Normalmente ela tá lá no chão. 1650 fez 55. Um frame rate é legal, mas mesmo no 3.0, a 6500 XT está ganhando dela. Isso é interessante, tá? Resident Evil Village, preset desempenho, quando você escolhe lá no menu. 6500 XT 3.0 fez 128 quadros, no 4.0 138, tá? Teve um aumento ali, a mínima aumentou bastante, foi de 76 para 102 quadros. 1050 Ti fez 70 de média, beleza, né? 1650 fez 112, então você vê, ela teve até uma mínima melhor que a 6500 XT no 3.0, mas a média da 6500 XT ficou superior, cara, e no 4.0 realmente a 6500 XT brilha, tá? Cara, interessante isso, cara, porque a gente vê assim, é uma placa limitada a 6500 XT, mas mesmo no 3.0 ela não tem feito feio em relação a placas que estão no preço próximo hoje. Uma 1050 Ti você acha por 1.200, às vezes aparece por menos, 1650, 1.200, 1.300, às vezes já tem modelos de 1.400, o dólar bateu 5,50, 6500 Ti está mais ou menos nesse mesmo cenário. Isso é interessante, cara. Red Dead Redemption 2, nos gráficos médios, eu vou mostrar para vocês qual que é o preset, está passando rapidamente na tela, são várias coisas no médio, algumas coisas no baixo. Nós temos aqui a 6500 XT fazendo 71 no 3.0, 78 no 4.0, 1050 Ti 37, dá para jogar, mas travando a 30, 1650 56. Então você vê, mais uma vez, 6500 XT, mesmo se eu estiver usando a plataforma antiga, ela está performando mais que as suas concorrentes diretas no preço, ok? Então, isso nos mostra que, apesar de tudo, cara, das limitações, a 6500 XT é uma placa que dá pra gente considerar, cara. Quando o orçamento tá baixo, quando a diferença do preço de uma placa mais forte tá muito distante, tá interessante essa placa, cara. É interessante. Você perde nos codecs, mas ok, vamos continuar analisando outros jogos aqui. Assassin's Creed Valhalla, preset mínimo no benchmark, 6500 XT 3.0, 81 de média, 65 de 1% low, fez 87 quando a gente passou para o 4.0, 1050 Ti 48, 1650 65. Mais uma vez, as duas placas perdendo para ela, seja no 3 ou seja no 4.0, especialmente perdendo bastante no 4.0. E por fim, Far Cry 6 no preset mínimo, entregando ali o máximo de frames que a gente pode encontrar com placas assim. 6500 XT, 88 quadros de média no 3.0, 99 no 4.0. Você vê que é uma placa que tem uma margenzinha para você subir os gráficos. 1050 Ti fez 51, ok, não foi tão ruim assim. 1650 fez 71. E assim a gente chega ao final desse teste, a gente percebe, pessoal, que foi um jogo ou outro que a 1050 Ti conseguiu ficar perto da 6500 XT, tá? Na maioria dos testes, a 6500 XT foi superior e muito em relação ao 1050 Ti. E, cara, 1050 Ti por R$1.200 não faz nenhum sentido, cara. Nenhum. Ela aparece no preço da 1650, cara. 1650 é bem mais rápido do que ela, cara. Eu sinceramente não entendo por que a 1050 Ti está no mercado ainda e por esse preço.
ela talvez faria sentido se custasse aí R$700, como custava lá no passado, cara. R$600, eu já vi o 50 Ti custando menos de R$500, cara. Aí eu poderia falar assim, pô, cara, ela é mais lenta, mas tá custando R$600. É uma plaquinha de entrada para eu jogar um CS, um LoL, um Dota, um Fortnite. Vou jogar um outro joguinho mais pesado aqui, no mínimo, Full HD, às vezes baixando os gráficos. Mas, cara, no preço que 1050 Ti aparece hoje por R$1.200, meu amigo, é difícil encarar, cara. Se for para pegar 1050 Ti, eu quero Nvidia, vá de 1650, cara. Ela é bem mais rápida, não faz nenhum sentido. E olha que eu nunca gostei muito de 1650, cara. No lançamento dessa placa eu falei que não valia a pena, mas muita coisa mudou de 2019 para cá, né? Então, vamos falar da comparação que faz mais sentido. Tchau, 1050 Ti. Vamos falar de 1650 versus 6500 XT. Lucas, é 6400? Vou tentar trazer um outro vídeo, não tem essa placa disponível aqui. Cara, se eu busco uma placa que tem os encoders que eu quero, Lucas, eu preciso usar H265, H264, quero fazer uma livezinha, a gente tem NVENC na 1650, essa é uma placa, dá para você considerar, ela é uma placa mais equilibrada nesse ponto, ela não vai ter surpresas no sistema, se eu vou usar 3.0, 4.0 performance é essa, ela não vai ter surpresas. Porém, cara, a 6500 XT está entregando mais desempenho, tem jogos que entregam bastante mais performance, cara, mais estabilidade. E especialmente, se você fala assim, Lucas, eu estou usando um CPU Intel de 11ª geração, estou usando um Ryzen 3600, que tem suporte a 4.0, estou usando uma placa-mãe B550, enfim. É difícil, às vezes, a pessoa ter um setup 4.0 focando em placas de entrada. Não são todas as pessoas, mas às vezes o cara já montou um setup assim. Cara, no 4.0 você vai ter outro patamar de placa com a 6500 XT, outro nível de performance, bem melhor que uma 1650. E mesmo no 3.0 nós vimos que ela ganha, e isso é bem interessante, cara, porque você acha essas placas em preços relativamente próximos, às vezes o preço muda um pouquinho, né? Porque o nosso mercado não é exatamente estável assim. Nos preços atualizados, 1050 Ti você acha hoje por 1.149, 1650 1.399, 6500 XT 1.389. Promoções vão e vêm, normalmente está aparecendo por esse preço ainda, tá? Então assim, Lucas, eu quero focar em algo mais de baixo custo, cara. Abaixo dos R$1.000 você não vai ter tanta opção, só 550, cara, que é uma plaquinha muito fraquinha, tá? Mas, na minha opinião, 1050 Ti no preço atual nem deveria ser considerada, cara. Os testes estão mostrando isso. Não tem por que eu comprar uma 1050 Ti custando o mesmo preço de uma 1650. Lucas, eu quero Nvidia 1650. Lucas, eu quero mais desempenho, abrindo mão um pouco desses codecs. De repente eu não ligo muito para isso. Eu quero jogar 6500 XT, é uma placa mais rápida. E no mesmo preço de uma 1650. Uma placa interessante, cara, eu me surpreendi com ela, porque mesmo limitada, ela está entregando mais do que a placa que está no mesmo patamar de preço dela. Agora, eu vou dar um conselho para vocês, cara, essas placas, elas são bem fraquinhas, se você puder gastar um pouquinho a mais, Lucas, eu posso subir um pouco mais no meu orçamento, cara, 1660, 1660 Super são placas mais rápidas que essas aqui. Eu trouxe no vídeo passado a comparação, cara, tem jogos que você está fazendo ali 50 quadros aqui e 70 na 1660 Super, é outro patamar de performance, cara. E a 1660 Super, ela aparece às vezes por 1.500 e pouco, 1.600 e pouco, não é tanta diferença no preço assim. Então se a diferença é muito próxima, esse é um vídeo que vale para daqui o ano que vem, enfim, não importa. Se a diferença de preço entre uma 1660 ou uma 1660 Super for muito próxima de uma 6500 XT ou de uma 1650, cara, foque na 1660 Super. Ela tem 6 GB de memória, ela tem uma GPU mais rápida, ela é x16, ela não tem limitações assim. Ok? Certo. Lucas, essas placas voltaram a ficar mais baratas, deu uma distancinha de 400, 500 reais de placas mais fortes. Entre as duas, a 6500 XT me parece uma placa mais interessante, a 1650 para quem vai fazer lives, o NVENC passa a ser um diferencial. Apesar de ser um pouco mais fraquinha nos jogos, e isso não vai ser exatamente tão forte assim para fazer as coisas que você, tipo assim, jogar e fazer a live, né? A plaquinha é fraquinha para jogar também.
Mas enfim, então, entre as três, hoje a minha escolha fica com a 6500 XT, quando o preço é distante de uma 1660 Super. Se não, eu pegaria sim, com certeza, 1660 Super. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado desse teste. Deixe seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam. Vocês já compraram alguma dessas placas? Qual é a sua experiência? Qual é o seu feedback? Nós temos aqui também os links da Terabyte Shop, caso você queira comprar uma placa de vídeo, seja 6500, 1650, 1050 tem não, cara, mas tem lá na loja também, mas não recomendo muito. Descrição, clique, faça a sua compra. Amazon e AliExpress, links afiliados, caso você queira comprar qualquer outra coisa, também hard, no AliExpress tem muito SSD, enfim, CPU. E grupo de promoções do Telegram para você não perder promoções, aproveitar os melhores preços de hardware da internet no Brasil e no exterior através de lojas como o AliExpress. Participe do grupo, tá aparecendo o QR Code, aponte a câmera do seu celular e entre no grupo do Telegram, assim você irá aproveitar quando o preço dessas placas vier a diminuir. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e fico por aqui. Em breve trago mais vídeos para vocês. Valeu, tchau, tchau.